lidar com as birras em lugares públicos? Inicialmente, nós refletimos se é realmente uma programação em que a criança vai se sentir bem. Muitas vezes nós emocionalmente tomamos a decisão de levar a criança junto, embora mais pensando que a separação, a despedida dos pais vai ser difícil, mas sem pensar que durante o passeio, durante a programação, para a criança vai ser realmente algo estressante, enfadonho, chato, estressante. Então, muitas vezes é melhor, mesmo pensando que vai existir um momento de separação na qual a criança vai ficar com uma babá, com uma avó, na escola, com outra pessoa, mas que aquele momento vai passar e que a criança vai se divertir num local apropriado para ela. Mas existem motivos que nos levam a levar as crianças em lugares diferentes e também há ocasiões em que não há opção de não levar a criança. Então, se for este o caso, a gente vai antecipar alternativas para lidar com o tédio, cansaço, fome, etc. É importante pensar, durante esse tempo em que nós vamos estar fora, é o momento da criança se alimentar? Eu preciso levar um lanchinho? Eu preciso levar um brinquedo para ela se distrair? Ela precisa ficar quietinha, então vou levar uma folha, vou levar fones de ouvido para ela ficar distraída, assistindo alguma coisa ou desenhando. Tudo isso é considerar a maturidade da criança para o passeio proposto. E isso é extremamente respeitoso. E depois nós preparamos a criança para o passeio. Então nós vamos fazer combinados sobre comportamentos desafiadores que você consegue prever. Se fores para o shopping, por exemplo, e aí tu sabe que vocês vão entrar numa loja de brinquedo, mas que naquele dia vocês não vão comprar um brinquedo. Então é bem respeitoso conversar com a criança. Nós estamos indo no shopping, tu pode entrar e olhar os brinquedos na loja de brinquedos, mas a mamãe hoje não vai comprar um brinquedo para ti. Então, se for a hora de ir embora e tu começar a chorar e ficar triste porque tu quer levar um brinquedo, a mamãe vai te pegar no colo e vai te tirar da loja. Se eu for uma criança maior, nós vamos combinar um sinal com a mãe, com a mão, de que é o momento de deixar a loja e se tu não fores, eu vou te pegar pela mão e nós vamos sair. Dessa forma, mesmo que a criança se frustre na hora de sair da loja, de não ganhar o brinquedo, por exemplo, ela já vai estar preparada para o que vem a seguir e a reação tende a não ser tão intensa. E mesmo que for intensa nas primeiras vezes, com o passar do tempo, a criança, se vocês fizerem os mesmos combinados ou combinados similares cada vez que vocês saírem, a criança vai percebendo que tem uma consistência, que tu cumpres a tua palavra e a tendência é de que ela vá, sim, começando a compreender melhor e a respeitar mais os combinados. Mas o que acontece se, embora todo esse preparo tenha sido feito e a criança mesmo assim faz a birra? Então, a gente permite que a criança demonstre a frustração. Como sempre, a disciplina positiva fala de nós nomearmos os sentimentos, acolhermos os sentimentos e não fazermos a criança engolir o sentimento que acaba ficando ali como uma panela de pressão e uma hora vai estourar. Se, por exemplo, vocês estão num parque, na praia, num lugar aberto, em que a criança está lá fazendo a birra dela e não está atrapalhando o fluxo de pessoas, a diversão das outras pessoas, pode deixar ela fazendo a birra ali naquele local. Agora, se vocês estiverem, por exemplo, num restaurante, a criança se joga no chão e fica ali esbravejando, esperneando entre mesas, o que a gente faz? A gente respeitosamente segura a criança e leva ela para um lugar mais reservado, que pode ser o carro, pode ser o banheiro do restaurante, e deixa a criança expressar a raiva dela. A gente não deve hesitar de intervir fisicamente, principalmente para as crianças menores. E é algo que muitas pessoas acabam achando que na disciplina positiva a gente não pode fazer. Nós não podemos ser grosseiros, dar apertão, chacoalhar a criança, nós não podemos ter uma reação física de raiva, mas de firmeza, de pegar a criança e dizer para ela, meu filho, nós vamos nos acalmar em outro ambiente, é extremamente respeitoso e necessário, até para que a criança crie o conceito de coletivo,
de também o direito dela existe até onde começa a ferir o direito das outras pessoas de se divertirem. Aliar gentileza com firmeza. Então aí nós voltamos. Se precisa intervir, pode ser firme, pode pegar a criança se ela estiver se debatendo, pode chutar alguém, pode sim segurar os pés dela de forma firme, mas gentil. Utilize toque físico para acalmar a criança se ela se sentir confortável. Então aí, nós já conversamos sobre a questão das birras. Tem crianças que não gostam de toque físico, que se tu tocares nela no momento de frustração, ela vai ficar ainda mais brava. Mas se é uma criança que gosta desse afeto, desse carinho, a gente pode sim acariciar, mexer no cabelo, dizer que tá tudo bem, que a gente entende que ela está se sentindo triste, frustrada, braba, tá tudo bem. Nós não estamos permissivos e dizendo para a criança que ela pode ferir os outros, mas nós estamos mostrando para ela que esses sentimentos são normais e que tá tudo bem ela sentir e que aos poucos nós vamos conseguindo ajudá-la a lidar melhor com esses momentos de frustração. Depois que a criança se acalmar, então, a gente vai ponderar os motivos da frustração. Se ela foi motivada por necessidades fisiológicas, se ela estava com sono, com sede, com fome, cansada, vale a pena nós voltarmos nesse assunto? A criança tem maturidade para entender que da próxima vez que ela estiver num lugar público, ela precisa se manifestar, falar de forma diferente? Se é uma criança pequena, ela não vai ter controle dessas emoções e não adianta a gente voltar no assunto que ela não vai ter maturidade para compreender e se comportar de forma diferente. Então não vale a pena voltar no assunto. Essa frustração, essa birra, foi utilizada para chamar atenção? Se ela foi, nós não vamos dar audiência para ela, não vamos retornar ao assunto, porque a criança está percebendo que de uma forma ou outra ela conseguiu sim atenção, mesmo com uma atenção negativa, e nós não queremos isso. Então, se a birra foi ocasionada para chamar atenção, nós não voltamos no assunto, nós deixamos ele passar para a criança entendendo que não é assim que ela vai conseguir a atenção dos adultos. Agora, se a frustração pode ser uma oportunidade de conversar e engajar a criança em estratégias, é uma boa, depois que a criança se acalmar, retornar ao assunto. Por exemplo, se a criança queria um brinquedo, ficou frustrada, nós podemos conversar com ela, meu filho, dessa vez a mamãe não pode comprar o brinquedo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar na lista dos brinquedos de aniversário para depois decidir quais dele tu quer ganhar? Ou vamos colocar na cartinha do Papai Noel? Ou como é que nós podemos juntar dinheiro para comprar esse brinquedo? Dessa forma, nós vamos estar utilizando uma frustração de forma construtiva, mas isso vai depender da maturidade da criança. E por último, é importante refletir se o que é mais importante para vocês, se é ter a aprovação de terceiros, de pessoas que estão observando, ou se é preparar o filho para as frustrações e desafios da vida. Porque muitas vezes o maior problema não é o que uma criança, por exemplo, que está no corredor do shopping, frustrada, chorando, ou está na praia ou num parque, que é num lugar aberto, as pessoas começam a olhar e a gente pode ter essa impressão de que as pessoas estão julgando, e muitas pessoas devem mesmo, ai, que horror, essa mãe não faz nada para educar o filho. E na verdade, nós sabemos que nós estamos educando da forma mais respeitosa possível. Então, nós temos que colocar na bagunça. Eu estou sendo respeitoso com meu filho ou estou mais preocupado no que as outras pessoas vão achar? E aí, eu volto a falar sobre o limite entre ser respeitoso com a criança e permitir que ela se expresse e também não ferir o direito dos outros de terem um lazer tranquilo. Então, um choro no parque, um choro num lugar aberto, um choro num lugar maior, que a criança não está interferindo fisicamente na passagem, muitas vezes, se a gente deixar, ele rapidamente vai ser solucionado. E as pessoas que passaram, elas vão ter passado, elas podem pensar o que elas quiserem, se nós não estivermos atrapalhando a vida dos outros,
nós precisamos dar esse momento para a criança perceber que ela pode ficar frustrada sim e irmos modelando como é que ela reage.